mais um tema aqui, radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Vocês sabem um pouco disso? Sei um pouco, cara, mas podemos conversar a respeito disso, Vitor. Exatamente. Se você tem curiosidade também, vem conosco, nós iremos apresentar um pouco e falar também sobre radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Prazer, meu nome é Ítalo José. Meu nome é Dalton Antônio. Somos discentes do campus IFPA e nós iremos falar um pouco a respeito do tema, tá bom? Pessoal, imaginem só, lá na cosmologia, que no caso é o estudo do universo em si, como você deve ter conhecimento disso, meu amigo Vitor. Imaginem só, eles estavam tentando de todas as formas procurarem formas de explicar o universo, a sua origem. Então, o que aconteceu? Apareceu várias teorias em si. Apareceu Gamow, Ralph e Hermann em 1948, que no caso eles estavam querendo estudar a origem dos elementos químicos e também o estado da matéria no universo primordial. Com isso, criaram teorias a respeito disso e com o tempo, o que aconteceu? Através de uma descoberta sem querer, aconteceu através do Arnold Pensée e o Robert Wilson, que eles trabalhavam. Arnold Pensée e Robert Wilson, que eles estavam construindo um radiotelescópio com o intuito de perceber frequências que estavam ao redor do universo em si. E com isso, o que aconteceu? Eles começaram a perceber no meio da máquina deles, que eles criaram, um ruído que estava sendo emitido. Só que eles estudaram de todas as formas, apontaram esse radiotelescópio tanto para a Terra quanto para todas as direções e para o céu. E descobriram, de forma sem querer, que esse radiotelescópio ele estava emitindo um ruído, mas não era daqui da Terra, e sim fora da Terra, no universo em si. Então, o que eles deduziram com isso? Que esse ruído, ele estava bem mais com o tempo recorrendo. Uma descoberta científica que gerou um prêmio Nobel. E esse prêmio Nobel é de 1978, como vocês podem perceber. Então, o que afinal essa teoria tem a dizer para a cosmologia? E por que se tornou algo tão importante? Pode nos dizer isso um pouquinho? Bom, para falar sobre isso, nós iremos iniciar falando sobre o universo nos primórdios de seu tempo, onde ele era quente e denso, e assim sucessivamente se expandiu numa enorme fenômeno astronômico, no qual teve início a várias radiações, a várias temperaturas, e com isso criando matéria, no qual hoje nós sabemos que são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, ferro e assim sucessivamente. Porém, nem tudo é matéria pesada, certo? As matérias pesadas se dissiparam de algumas outras radiações, e nessas radiações são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são ondas que são visíveis ao olho nu, certo? Porém, você pode identificar elas facilmente, utilizando aparelhos para isso, certo? E é exatamente o que o nosso amigo Dalton falou sobre o radiotelescópio. Eles observaram que no céu estava tendo essa emissão de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Mas como deu isso a radiação cósmica de fundo de micro-ondas? No início, onde que estava se expandindo o universo, com a expansão, o universo começou a se refrescar, ou seja, começou a perder um pouco da sua temperatura desde o início. E isso fez com que as ondas começaram a se dividir da matéria. E nisso, a onda infravermelha, no qual a gente sabe hoje em dia que podemos utilizar mecanismos para observá-las, começaram a se alongar mais, o comprimento aumentou. E isso tornou uma micro-onda, no qual nós podemos observar no espaço todo. E é exatamente essa radiação cósmica que dá a certeza que o universo ele está ainda se expandindo, pois utilizamos meios para poder observar essa expansão no nosso universo. Mas uma pergunta, meu amigo Dalton. Sim, pode fazer. O corpo negro, ele tem radiação? Sim, ele emite uma radiação. Assim como vocês podem perceber, a radiação do corpo negro
Imagine como um exemplo, em uma camisa de cor preta, o que acontece? O preto ele acaba absorvendo todas as cores que é emitido pelos raios ultravioletos do sol. Então, corpo, uma radiação de corpo negro, o que acontece? Acontece que através dessa radiação, o espectro visível, invisível, acaba se tornando cada vez mais visível. Imagine uma chapa de ferro, do qual quanto mais você vai esquentando aquele material, ao decorrer que vai aumentando a temperatura ou a radiação naquele material, vai começando a aparecer outros aspectos de cor, que no caso cores amarelado, laranjado e vermelho. Então ocorreu esses casos. E como o nosso amigo Ítalo estava falando sobre os comprimentos de onda, imagine, pessoal, se naquele tempo, na origem, as ondas eram visíveis, a radiação era visível, assim como o nosso Sol, os raios ultravioletos que a gente consegue observar, do momento desse Big Bang, que houve uma expansão, as ondas elas começaram a se alongar. Então, o que aconteceu? Quanto mais foi se alongando essas ondas, esse aspecto de radiação, do que ela era macro, ela acabou se tornando algo micro. Então agora ela é perceptível através de frequências de ondas, através dos rádios, TV e outros aparelhos assim que pegam aspectos de micro-ondas. E detalhe, isso também é muito legal, porque uma curiosidade, as ondas de radiação cósmica do fundo de micro-ondas é apenas 2 graus a mais do que o zero absoluto, certo? Ou seja, a gente pode observá-las em forma de mecanismo para detectá-las, mas nós não podemos ver a olho nu, beleza? Então, ou seja, a radiação cósmica do fundo de micro-ondas é uma radiação que deu o seu primórdio lá no Big Bang e que podemos ver ela agora, utilizando os mecanismos, para ver a expansão do nosso universo. Com isso, nós podemos ver galáxias e formas além da nossa imaginação, só que de formas em micro-ondas. Detalhe, pessoal, em torno dessa radiação do fundo de micro-ondas, 3% desse eletromagnetismo é observado esse ruído nos seus aparelhos de TV e rádio. Aquele pequeno ruído gera 3%, que no caso seria a radiação cósmica do fundo de micro-ondas. Então, quando você estiver um pouco triste, apenas escuta o rádio ou liga a sua TV, que você irá se interligar no seu universo. Beleza? Obrigado. Para mais temas e detalhamentos falando sobre assuntos, para mais assuntos de física, deixa seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Até mais!